Ultimamente você fez uma exposição belíssima no Museu do Piauí. Por que o Museu do Piauí? O Museu do Piauí é uma casa excelente. Ele nos recebeu para a primeira exposição e agora para a 12ª, que foi logo antes do período de isolamento social, da pandemia. Então ele fechou um ciclo de 12 exposições, foi a primeira e a 12ª. A escolha, acho que foi mesmo pela importância, pelo histórico. Quem já foi no Museu do Piauí, recomendo que todos vão, né? O Museu do Piauí tem um acervo lindo da nossa história, da construção do Piauí e também dos artistas visuais que formaram o que nós temos hoje. Além disso, tem as salas disponíveis para as exposições temporárias, que aí é aberta para os artistas atuais e também para os curadores. O que acontece é que eu comecei a pintar, já tinha uma quantidade razoável de trabalhos, e minha esposa, que hoje é minha curadora também, me incentivou que eu fosse expor. Eu, de certa forma, inseguro, não queria, mas consegui entrar em contato com a Dora Medeiros, que é a diretora do Museu do Piauí. Falei com ela por telefone, me apresentei, disse que gostaria de mostrar o trabalho para ela. Ela foi maravilhosa, foi um doce de pessoa. Viu meu portfólio, então é muito importante que a artista organize um portfólio, mesmo que simples, para poder mostrar nos espaços, poder pleitear espaço. E eu mostrei para ela e ela disse: olha, a gente tem uma lacuna de programação aqui, não lembro agora bem as datas, mas tal dia tem a sala 1 disponível, tal dia tem a sala 3. Aí eu, poxa, então vamos lá. E montamos na sala 1, até todo o intervalo que ela tinha. Depois começou o especial do mês da mulher, ocupando a sala 1 e 2, e remanejamos a exposição para a sala 3. E foi lindo, maravilhoso. E agora tivemos novamente na 12ª, fazendo o mesmo trabalho, só que é importante destacar: não existem duas exposições sertão iguais. Nós nunca repetimos a exposição. Sempre o mix de obras é diferente. Não só a disposição, mas as obras em si mesmo. Até porque a exposição, a maioria das obras está disponível. Na primeira, por exemplo, nós vendemos metade da mostra. A gente levou 12 obras e vendeu 6. Então a gente vende obra, doa, faz permuta, enfim, coisa de artista. E a seguinte sempre é diferente. Então mesmo quando a gente estava ali no CIEC, que era uma exposição por mês, com um intervalo entre uma e outra de menos de uma semana, a gente mudava as obras, mudava a disposição, mudava bastante coisa, porque eu acho que inclusive é respeito ao público, Você não quer ver a mesma coisa de novo. Então a gente muda tudo para ter novidades. Como artista plástico, além da pintura, você se sente à vontade para manusear outros materiais como papel, madeira, argila e alumínio para criar peças que revelem uma concepção estética e poética? Primeiro, é importante destacar uma coisa: eu não gosto de utilizar o termo artista plástico, por conta da conotação do plástico, que apesar de existirem plásticos naturais, a gente sempre pensa no plástico artificial, que, enfim, vem do petróleo, não é renovável, tem impacto poluidor. Então eu sei que não é a isso que se refere, mas eu não gosto da conotação que ele dá. Eu prefiro artista visual mesmo. No meu trabalho como designer gráfico, eu atuo também como produtor gráfico. Para quem não sabe, o designer projeta o material. Já o produtor, ele se vira para transformar o projeto em realidade. Então, nisso eu trabalhei com plásticos diversos, PVC principalmente, muito com papel, inclusive papel micro-ondulado. Então eu tenho sim essa vivência, já fiz algumas experiências artísticas nesse sentido, com papel, com plástico. Eu quero explorar também o barro e a xilogravura,
Tô até combinando com um amigo que é artista também, olha, vamos fazer um ateliê de estilos aí, eu tô com umas goifas zeradas. Goifa é aquele negocinho de cavar a madeira. E sim, eu me sinto mais à vontade pintando no papel ou na tela, mas principalmente no papel, mas sim, eu já fiz trabalhos em outras mídias, em outros materiais, inclusive eu pinto em madeira também, né? Madeira proveniente da poda urbana de Teresina. Então é uma madeira de impacto zero, na verdade, é reaproveitamento. Eu acho que é muito importante a gente também ter essa atuação consciente e não predatória. Você é graduado em publicidade. Como você concilia arte visual e publicidade? Uma ajuda a outra? Eu sou graduado, sou bacharel, né, em comunicação, publicidade, também graduado em design gráfico, sou fugitivo da Universidade Federal de Arquitetura e Urbanismo e também de Engenharia Civil. Sim, as coisas em termos de uma complementar a outra, de uma auxiliar a outra, sim, são campos que interagem muito bem, que se somam, que multiplicam, enfim. E em termos de atuação, eu tenho meu escritório de design gráfico, né, principalmente na parte de editorial, que é revistas, livros, e identidade, que é o que eu mais gosto, que é criar logotipos para as empresas, as cores, os lettering, enfim, trabalhar a imagem da empresa. E claro, as pinturas do sertão, né? As coisas às vezes se atropelam um pouco, às vezes se somam, mas está tudo dentro do mesmo conjunto. Na cultura piauiense, faltam iniciativas para os artistas locais retratarem em suas obras suas origens, sua terra natal, os costumes locais? Bem, iniciativa dos artistas não falta, sabe? Nós temos milhares de artistas. Aqui em Teresina tem 2 galerias privadas, né? Cada uma delas conta com um portfólio de mais de 100 artistas. Tá certo que muitos se sobrepõem, né? Estão nas 2 galerias. Mas mesmo assim, fora os que não estão em galeria, o que falta, acho, que é o espaço público e a valorização pelo público. Até o governo do estado tem iniciativas no sentido de formação de plateia. O que é formação de plateia? É você fazer com que as pessoas sejam estimuladas e tenham o hábito de visitar museus, galerias e contemplar a arte em si, né? A gente tem uma visitação muito baixa nos nossos equipamentos. Eu não lembro agora dos números exatos, mas a primeira exposição que teve no Museu do Piauí foram 300 e poucos visitantes que assinaram o livro. A equipe do museu estima que de cada 3 ou 4 visitantes, apenas 2 assinem o livro. Então, na verdade, muito mais gente visita, né? Só que, mesmo assim, é muito baixo. Um nível de visitação para um mês, 300 pessoas. Já em Sobral, que a gente teve uma exposição na Casa da Cultura de Sobral, foi um período um pouco menor e teve quase 1000 visitantes. Então a gente tem que fazer esses paralelos. Sobral é uma cidade 4 vezes menor do que Teresina, mas lá eles têm o hábito de visitar a Casa da Cultura. Aqui nos falta esse hábito. E quem pode criar esse hábito? É o poder público. O poder público tem que divulgar os equipamentos que tem que investir nos equipamentos, tem que fazê-los funcionar num horário de visitação adequado. Porque, por exemplo, os nossos equipamentos, a Casa da Cultura de Teresina, que está fechada, agora está fechada pela pandemia, né? Mas antes estava fechada para reformas, sem data para reabrir. Ela às vezes fica até 8 horas, se eu não me engano. Mas o Museu do Piauí fica apenas até 5h30 da tarde. E isso é contraproducente. Você tem as pessoas que trabalham no centro, que trabalham até às 18 horas, 18h30, elas saem, o centro está completamente vazio. Aí a pessoa diz, não, mas a gente fecha o museu porque o centro está vazio, é inseguro. Mas é inseguro por quê? Porque está vazio. E está vazio por quê? Porque não tem o que fazer. Então, assim, se o equipamento funciona e atrai público, tem shows, tem coisas interessantes para a pessoa ir visitar, inclusive diminui o problema de segurança pública, né? Então, eu acho que sim, o governo do estado, da prefeitura, tem de atuar de forma séria
para incentivar as artes e incentivar o público a ir ver as artes, porque não adianta nada a gente fazer vários quadros, fazer vários shows, várias exposições, várias montagens e não ter público. Não ter público. O que acontece é que desestimula o artista, um mercado que poderia absorver mão de obra e gerar muito, muito, muito dinheiro, deixa de existir. Poder público incentivando os artistas, fomentando a arte, incentivando os artistas, fazendo leis de mecenato, como hoje tem o CIEC, mas é uma lei completamente opaca. A gente não tem transparência no CIEC. A lei Atito Filho, que é a municipal de Teresina, não está funcionando há anos. Então, tudo isso faz com que a arte dê para trás. Gente, é uma coisa que a gente precisa entender. Cultura é importante e arte é uma forma de visibilizar a cultura, inclusive de comercializar a cultura. Imagine o quanto se pode ganhar no estado exportando artes daqui para fora, entendeu? E mesmo circulando aqui dentro. É um ciclo virtuoso. Nós não podemos deixar isso passar. Temos que sim incentivar, sim resgatar a nossa cultura, sim promover coisas novas e crescer com isso. São de fácil acesso os espaços locais para que o artista piauiense possa mostrar seus trabalhos? Sim, é de fácil acesso. Acesso, você está falando do caso para o artista acessar. Sim, é de fácil acesso. Eu narrei como eu cheguei no Museu do Piauí. Agora o artista também tem de ter uma certa disciplina, né? Você tem que fazer um portfólio, mostrar para as pessoas, fazer um programa bonitinho. Lá no museu elogiaram que a nossa exposição ela tem todo o material bem pensado, bem divulgado, mas isso é muito por conta da minha formação como publicitário, como designer gráfico e principalmente a atuação que eu tive em São Paulo, que era justamente em eventos culturais, né? Então, por conta dessa experiência, eu agreguei isso ao meu trabalho como artista visual. Mas eu acho que todos nós temos o potencial, sim, de pelo menos montar uma pastinha para mostrar os principais trabalhos. E assim, são poucos os locais de exposição. Públicos, hoje, nós temos a Casa da Cultura, que está fechada, como eu falei. Temos o Museu do Piauí, que tem uma agenda bastante concorrida, justamente por ser um local acessível. Nós temos a Galeria do Mercado, que, se não me engano, hoje só expõe as obras que são contempladas na residência artística. Então, assim, é uma coisa que limita bastante, seria interessante abrir isso ao público. E nós temos outros espaços que poderiam muito bem ser aproveitados. Por exemplo, um amigo querido que infelizmente se foi, o Chaguinha, que é o Francisco das Chagas Júnior, ele tinha o projeto Salve Rainha, que transformava espaços abandonados em verdadeiras galerias de arte, com show. Ele fez isso lá na Rua Climatizada, ele fez isso naquele espaço embaixo da ponte JK, que hoje tem o nome dele, né? Se não me engano ficou Espaço Cultural Francisco das Chagas. Fazia isso lá no Parque da Cidadania, fez isso inclusive lá no antigo Hospital Psiquiátrico. Então, assim, é isso. Sabemos que a mente do artista é uma eterna ebulição de pensamentos. Então, que projeto você tem agora? Bem, agora é o Sertão, né? Eu na verdade já faço uma série de coisas. Eu tenho o Sertão, eu tenho o meu escritório, que é a Matchbox, eu atendo clientes, né, comerciais para criação de identidade editorial, como eu falei. E a próxima exposição, que já estava marcada, mas teve de ser adiada, né, ia ser agora em julho, é no Museu de Arqueologia e Paleontologia da UFP. A gente está revendo as datas, como é que vai ser, mas por enquanto os projetos são mais exposições do Sertão, mais oficinas do Sertão, fazer aquele trabalho derivado da intervenção dos visitantes, que eu falei da 12ª exposição, e continuar com a Matchbox. Tem algumas coisas de atuação aí que eu faço
no espectro social e político, né? Eu trabalho também vendo a política pública, né? Nós temos de não ter medo da política, a gente tem que rechaçar a politicagem, né? Mas a política em si faz parte das nossas vidas e inclusive a cultura tem de estar sim associada à política. Nós temos de exigir dos nossos representantes que deem condições para a cultura permanecer, evoluir, crescer, multiplicar, estourar para todo lado. E nesse sentido eu estou inserido também na política. Então nós temos aí essas pelo menos 3 caminhadas: as artes visuais, o design gráfico e a política, e vamos para frente. Sobre o que Pedro Vidal gostaria de falar que não foi abordado em nosso bate-papo? Eu acho que o principal, assim, já foi dito, que é a parte de valorizar a cultura, valorizar a arte local, enaltecer os artistas, sabe? E, paralelamente, ter interesse na vida política, né? Porque a vida política dita não só o que vai para a cultura, o que vai para a educação, o que vai para as artes, mas que vai para a saúde, que vai para a segurança. E eu acho que o cidadão que se abstém de participar da vida política, ele acaba perdendo muito e principalmente fazendo com que toda a sociedade perca. Porque se uma pessoa como Francisco das Chagas Júnior, preto, pobre, homossexual, conseguiu fazer um movimento como Salve Rainha, que foi um verdadeiro respiro para a nossa arte, para a nossa cultura, todos nós conseguimos também, todos nós podemos nos dedicar, fazer, acontecer, melhorar o nosso estado, melhorar a nossa cidade. E vamos lá, depende de nós fazer, depende de nós pressionar para que tenha oportunidade de ser feito. E acho que é isso. No mais, todo mundo se cuide, fique em casa, se puder. Para encerrar nossa entrevista, que mensagem o artista Pedro Vidal tem para os telespectadores do programa Piauí de Todos Nós? Primeiro, beba água, muito importante. Segunda coisa, procure saber o que acontece na sua cidade, o que acontece na sua comunidade, no que você pode intervir, no que você pode ajudar. Porque não adianta a gente reclamar e não tomar uma atitude. Se a gente não tomar uma atitude, as coisas continuam. A gente tem que mudar para melhor. Também não é mudar por mudar, é saber o que está fazendo. Procure saber. Então, primeiro, beba água. Segundo, procure saber. Terceiro, já sabendo, valorize quem faz. Valorize principalmente os artistas. Porque a arte é uma força preponderante, é uma força determinante. Não fosse a arte, não fosse os filmes, os livros, as séries, as pinturas, o teatro, a dança, nessa pandemia, o que a gente estaria fazendo? O artista é, antes de tudo, um forte. Me perdoem aí a paráfrase, mas é isso. Valorize o artista, valorize a arte, valorize a cultura, que a gente só ganha com isso. Muito obrigado. No próximo programa, não deixem de conhecer Egito Barros, uma das mentes mais brilhantes do estado do Piauí. Boa noite e até o próximo programa.